Saudações, investidores. Agora o Bitcoin cotado a 13.251 dólares. E hoje meu objetivo vai ser falar um pouco dessa forte onda de baixa que tivemos após o nosso teste próximo aos 14 mil. Vamos tentar mostrar aqui em diferentes tempos gráficos, começando do 4 horas, a nossa análise técnica para cada um deles. Vou tentar te mostrar as possíveis oportunidades e pontos de suporte e resistência importantes nas próximas horas e nos próximos dias. Além disso, eu também quero fazer uma análise de sentimento completa, começando um pouco falando de posicionamento ao abordar o Crypto Fear and Greed Index, o S&P 500 e alguns indicadores interessantes aqui pensando no longo prazo, assim como no curto prazo eu também quero fazer uma análise de sentimento ao te mostrar onde as instituições estão se posicionadas e como isso é tão importante no curto prazo e também falar um pouco do price action desses nossos indicadores. Vamos falar do order book, vamos falar do cumulative volume delta, do long short ratio, entre outros. Então vamos lá. Cara, eu começo aqui do 4 horas na Binance Futures para mostrar para vocês que realmente o Bitcoin ele conseguiu testar aquele topo tão importante que a gente tinha próximo aos 14 mil dólares. Para quem não lembra, esse topo foi formado em junho de 2019. Ou seja, é sim uma zona psicológica importante, apesar de não ser uma zona onde teve muita compra e venda, né? Mas, depois desse topo, a gente tem claramente aqui um movimento que credencia a gente para poder fazer uma onda 3 de baixa, tá? E por quê, caras? Porque esse movimento aqui tá igualzinho àqueles movimentos em V, só que ao contrário, né? E esses movimentos a gente sempre tem que tomar cuidado, porque é só a gente olhar um pouquinho para trás no gráfico do Bitcoin, ele sempre faz esses movimentos. E quando ele faz esses movimentos, ele acaba realmente muitas vezes tendo correções mais fortes, mais significativas do que somente o movimento em V, tá bom? Então, a partir daí, a gente já tem que discutir se será que esse movimento vai romper e vai fazer o Bitcoin ter correções mais significativas ou não. Então, para mim, tá bem claro o que o Bitcoin precisa fazer para desconfigurar esse movimento. Para isso, eu já baixei aqui no 1 hora para mostrar para vocês onde, para mim, é a zona de suporte que o Bitcoin não pode perder. Claramente essa região aqui, principalmente próxima aos 13 mil dólares, tá? Dos 13 até os 12.900 aqui, vou deixar nos 12.900, não gostaria de ver o Bitcoin rompendo isso para baixo. Se ele romper isso aqui para baixo, caras, eu acho que a gente a partir daí tem uma grande probabilidade do preço ir corrigir até zonas mais significativas e aí vocês já sabem, nós vamos estar de olho para possíveis acumulações mais próximas aos 12 mil dólares, ok? Mas enquanto ele estiver acima dessa região, que começa a ter suporte importante lá nos 13.150, a situação do Bitcoin não é totalmente ruim, tá bom? No 1 hora e no 4 horas a gente ainda tem esse suporte muito importante. Porém, se fechar aqui abaixo dos 12.900, eu realmente acredito que o nosso antigo suporte em 12.700 não vai servir de muita coisa, tá? Então, nesse momento, o meu olho aqui é nos 12.900 dólares, ok? Abaixando um pouco o tempo gráfico aqui, a gente já começa a ver que a situação do Bitcoin pode não ser tão boa assim, por alguns motivos. Vamos lá. A gente claramente tem uma onda muito forte aqui, o que, quando a gente tem esse tipo de onda, a gente pode considerar que a gente tem uma possibilidade de uma onda 1. Então a gente traça o nosso Fibonacci e vê zonas de resistência importantes para esse movimento. E por que eu acho que essas zonas de resistência vão ser significativas? Porque a gente claramente está formando um padrãozinho de continuação aqui, vocês conseguem ver? Vocês estão cansados de conhecer esse padrãozinho aqui? Isso aqui é uma bandeira ou uma Bearish Rising Wedge, tá? Padrão de continuação após um movimento de baixa. E aqui para mim é muito claro, tá? A gente tem algumas zonas de resistência que, se o preço romper, a gente pode voltar a acreditar numa alta maior do Bitcoin, né? Algo bem parecido com o que a gente teve aqui, né? A gente tinha que se manter abaixo dessa região dos 13.040 dólares e dos 13.120 ali, nessas regiões 068, 0786. É algo bem parecido aqui nesse momento, tá, investidores? Nesse momento, a gente precisa primeiro, romper esse topinho que a gente deixou próximo aos 13.300. E por quê, caras? Porque rompendo esse topinho com força, o preço pode criar alguns argumentos bullish. Porque nesse momento ele está corrigindo aqui sem muita força, correto? Então não tem aqui
grandes motivos para a gente pensar, por exemplo, em comprar o Bitcoin agora. Porém, se ele rompe com força esse padrão de continuação, a gente já pode começar a ver possibilidades para uma entrada no Bitcoin, beleza? Mas, então, essa região dos 13.300, um rompimento dela com força, o preço se mantendo ali candles de 1 hora, por exemplo, acima dela, já é muito importante, igual era os 13.040 no último vídeo. Porém, eu enxergo que nesse momento aqui, a zona mais importante que o preço vai precisar romper aqui, vai ser essa região aqui, pouco acima dos 13.430, tá? Não é a principal zona no VPVR, mas eu vou explicar um pouco para vocês do motivo. A gente tem aqui não somente um movimento muito forte na análise técnica, mas um movimento bem forte também pela análise de sentimento. E apesar de a gente ter um VPVR carregado aqui, esse é um VPVR de curto prazo, correto? Então, se o preço consegue romper essa região aqui, consegue romper 0,618, eu realmente não vejo ele encontrando grande dificuldade em ir pelo menos testar o topo ali próximo dos 14 mil dólares, tá? Então, nesse momento eu vejo que os ursos fizeram uma onda significativa de baixa, mas eles precisam demonstrar interesse nessa tendência para manter o preço abaixo dessa região entre os 13.430 e os 13.300, tá bom? Continuando aqui agora e falando um pouco dos possíveis suportes, caras. Suportes eu enxergo muito claramente aqui que a gente está formando esse padrãozinho, né? E se romper para baixo a gente pode ter problemas. Muito claramente a nossa zona aqui de principal suporte vai estar localizada próxima aqui a essa região dos 13.170. Ou seja, é a região que eu estaria de olho aí como um suporte importante. Se o preço perder, esse padrãozinho pode ser caracterizado para baixo. Beleza? Então atenção a essas duas zonas aí, correto? Vamos lá. Continuando e mostrando um pouco de onde as instituições estão posicionadas. Caras, muito claramente, como vocês podem ver aqui, a gente tem muita ordem agora no book. Muita ordem nos 13.300 e pouco, 13.360, até essa região dos 13.430, tá bom? Então eu já sabia, por isso que eu coloquei nessa região dos 13.430 como sendo uma região importante. Eu realmente enxergo que os ursos precisam demonstrar força nesse momento se eles quiserem manter essa tendência de baixa aqui que a gente assumiu em tempos gráficos menores, como por exemplo 15 minutos. Vocês podem ver aqui que a gente está bem na média 72 e estamos dentro da nossa nuvem de Ishimoku. Se isso romper para cima, caras, é demonstração de força muito forte no mercado. Beleza? Vamos lá. Continuando agora e falando um pouco do motivo dessa queda do Bitcoin, né? Beleza, a gente estava corrigindo e tal, mas a partir do S&P começou a despencar, o Bitcoin andou bem mais, né? E o S&P fez um movimento aqui extremamente prejudicial, ao meu ver, pensando na tendência de longo prazo dele, tá bom? A gente está analisando essa tendência no 4 horas do S&P já há algum tempo, né? Tendência de semanas aí. E a gente tinha no último vídeo uma zona de suporte importante, uma zona que o S&P não podia perder, né? Vocês lembram? Essa zona entre os 3.360 e os 3.330. Se o S&P perdesse essa zona, a gente pensou em algo parecido com isso. Um rompimento, um reteste pra gente realmente, quem sabe, começar uma segunda onda aí da queda nos mercados, né? Então, nesse momento aqui, eu realmente enxergo que a principal probabilidade, falando pura e simplesmente tecnicamente, tá? Porque fundamentalmente, vocês sabem a minha opinião, vocês sabem que eu acredito que o mercado continua extremamente esticado aqui, continua com valuation um pouco fora da realidade, causado muito pela ação dos bancos centrais. Mas essa história vocês estão cansados de saber. O que a gente tem aqui de prática é que a gente está revertendo uma tendência que seria muito importante no 4 horas. A gente está perdendo a nuvem de Ishimoku, está perdendo o 0,618 e está perdendo também esse padrãozinho que no último vídeo a gente estava tentando manter, né? Que seria uma bandeira aqui de continuação dessa alta. Então isso é extremamente bearish para o S&P. A gente não pode esquecer da correlação que a gente está com o Bitcoin. Inclusive a gente está tendo uma recuperação nas últimas horas. Olha só. O S&P também acaba que dá uma respirada, né? Então, se o S&P começar a respirar aqui, o Bitcoin também pode respirar. Se o S&P reverter, Bitcoin deve voltar, quem sabe até romper os 14 mil dólares, tá bom? Porém, nesse momento aqui, eu acho improvável que o S&P consiga reverter e romper novamente essa região dos 3.470, né? Que a gente tinha falado que era um suporte importante, que seria que se rompesse para cima, seria muito bom para os mercados globais. Então, realmente, encaro um cenário aí de extrema incerteza no S&P e isso pode impactar o Bitcoin como impactou hoje.
Beleza? Falando um pouquinho aqui dos nossos indicadores no TRDR, a gente tem várias constatações interessantes, tá bom? Vamos lá. Vamos começar aqui falando um pouco mais de longo prazo, ao abordar, por exemplo, o Long Short Rate e o CVD. O CVD ele não para de subir, tá? O CVD ele tá na máxima histórica já há algum tempo, e é importante a gente frisar, né, que o CVD estar na máxima histórica não é algo de outro mundo, já que a gente tá basicamente aí, né, na Binance Futures bem próximo dessa máxima histórica. Então, o CVD estar subindo com o preço subindo é algo natural, né? O que a gente sempre tenta mostrar para vocês? O CVD fazendo movimentos contrários ao que o gráfico está fazendo, né? Então, por isso eu quero mostrar para vocês aqui o que o CVD fez quando a gente teve essa queda. Lembrando que o CVD é esta linha vermelha aqui, e eu coloco o CVD das sardinhas, ou seja, somente ordens de compra ou venda a mercado, o delta entre elas entre 0 e 1K. O que a gente consegue ver aqui? Que a gente teve um rompimento para baixo e claramente, caras, claramente a gente tem aqui o CVD, ele subindo enquanto a gente rompe para baixo. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que à medida que o preço foi caindo, ao invés das sardinhas venderem, o que seria o natural, né? O preço está caindo e a galera está vendendo. Não, elas compraram. Então isso é uma divergência no indicador e é o que a gente mais gosta de olhar nele, né? A gente pode ver que tem uma confluência que quase sempre acontece aqui do CVD com o Long Short Ratio. E por quê? Porque o Long Short Ratio, que já é essa linha branca, ele mostra pra gente a proporção entre longs e shorts no mercado. Então o que aconteceu quando o mercado caiu? As sardinhas começaram a comprar e entrar em long, correto? Não só entrar em long, como fechar os shorts, né? É uma proporção. Então, quando a gente tem um rompimento para baixo e a gente tem esses dois indicadores indo para cima, o que a gente sempre fala com vocês? Maior probabilidade de confirmação desse rompimento, maior probabilidade disso aqui ser uma onda 1, a gente fazer uma onda 2 e a partir daí a gente fazer uma onda 3, correto? Mas lembro para vocês que realmente a gente tem suportes importantes até a região dos 12.900 e não vai ser tão fácil para a gente romper esses suportes. Então muitas vezes quando a gente tem isso, a gente sempre pensa em shortar o preço, né? Nesse momento eu já acho um pouquinho mais complicado. Por quê? Porque a gente tem muito suporte abaixo e pouca resistência acima. Então para o preço conseguir recuperar essa alta não é tão difícil. Correto? Então, nesse momento aqui, essa onda 1 me mostra uma probabilidade boa da gente continuar a queda, mas a análise técnica aqui não me permite shortar por causa desse suporte muito grande que eu tenho aqui abaixo, tá bom? Tô falando realmente de um short para pegar essa onda 3, quem sabe, até os $12.000. Eu acho que o mais prudente nesse momento é realmente esperar uma confirmação maior se a gente fechar lá abaixo dos 12.900. Aí a gente pensa, correto? Continuando aqui e falando um pouco do order book, né? Vocês conseguiram ver que o book estava mais carregado aqui na BitMEX para a venda e está bem vazinho aqui na compra, né? E é algo que a gente também consegue ver no order book agregado, né? Porque o que eu ploto aqui nesse gráfico, o que é, investidores? É o order book agregado de basicamente todas as principais exchanges. Então, quando vocês veem muita ordem vermelhinha acima, quer dizer o quê? Que tem muita gente tentando vender no book das exchanges. E a gente sabe que isso é extremamente relevante para um mercado manipulado e que não é regulado como o nosso, né? Então a gente tem muita manipulação no book, a gente tem muita instituição tentando fazer o preço não ir naquela direção ou até mesmo tentando distribuir as ordens delas. Sejam distribuindo ordens de venda, sejam acumulando ordens de compra, né? Mas então a gente tem um exemplo muito bom disso no topo, que a gente formou próximo aos $14.000. Olha o tanto de ordem de venda aqui que a gente tinha. E neste momento que eu começo a ver aqui, eu começo a ver que depois de um rompimento para baixo, o preço está basicamente aqui em 0,382 e a gente já começa a ver mais ordens vendedoras, tá bom? Então isso também tipicamente não é um bom sinal, tá? Não é um sinal muito bom assim de se ver. E é por isso que eu falo, tem muita ordem de venda aqui no 1%, mas se o preço consegue demonstrar força, rompe essa região de 0,5, 0,68 aqui acima dos 13.430, caras, já é uma demonstração de força que pode levar a gente a entrar num FOMOzinho de novo, tá bom? Então veja a gente num ponto decisivo, é um ponto aí onde o preço vai ter que tomar uma decisão, vai ser uma guerra intensa aí entre os ursos e os touros. Beleza, investidores? Caras, só para finalizar aqui com um resuminho, tá?
Eu ainda acho que o Bitcoin ele tá um pouco arriscado. A gente tem indicadores de sentimento continuando mostrando ganância, como o Crypto Fear and Greed Index. A gente tem aqui o nosso long short ratio em 1.5, ou seja, tem 1,5 longos para cada short, e a gente tem o CVD na máxima histórica, tá? Tudo isso me leva a crer que a gente está num momento um pouco arriscado para se manter Bitcoin, ainda mais porque a gente tem o grande S&P aqui entrando numa tendência de baixa. Então, nesse momento, a gente não pode pensar, não, o risco do Bitcoin cair, não, eu acredito que o Bitcoin vai segurar o suporte. Se o S&P despencar amanhã, existe uma grande probabilidade do Bitcoin simplesmente romper esses suportes, tá bom? Então, esse cenário aí, com o sentimento um pouco negativo, apesar da análise técnica legal, e com o S&P gerando essa incerteza, não me permite fazer posições de longo prazo ou até mesmo fazer swing trades, tá? Eu ainda quero esperar o preço cair um pouco mais. Correto? No curto prazo aqui, a gente tem potenciais oportunidades. Eu acho que se o preço romper para cima esses 13.430, eu acho que aí realmente, caras, eu não vou pensar em longo também, mas eu acho que é uma demonstração de força que pode levar o preço a entrar num fomozinho de novo, para pelo menos ir testar esse topo, correto? Porém, se romper aqui para baixo, você tem a possibilidade de fazer aí um scalp, na minha opinião, porque como eu disse para vocês, fazer aqui uma operação mais longa e tal, a gente tipicamente não vai fazer uma operação shortada justamente no ponto onde mais pessoas compraram e venderam no ponto de controle, tá bom? Então, realmente, nesse momento eu acho que a gente tem que esperar aí e ver o que essa luta entre os touros e os ursos vai dar, mas com certeza essa madrugada vai ser bem interessante. Tá bom, investidores? Caras, então é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esquece de deixar o like, se inscrever caso não seja inscrito. E é isso. Um forte abraço e até a próxima.